A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Almenara. Eu sou o reverendo Maurício de Almeida Soares, pastor da igreja. Nós estamos nessa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista, porque esse vídeo é uma sequência. Nós falamos que o nosso Deus se revela, estamos no primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster ainda, né? Primeiro parágrafo do primeiro capítulo que trata da Escritura. Nós falamos que o nosso Deus ele é um Deus que se revela e ele se revelou e ele fez com que essa revelação fosse escrita. Ele se revelou sobrenaturalmente ao homem, dando-lhe o conhecimento que ele precisava ter para ser salvo. E depois, Deus fez com que essa revelação fosse toda ela escrita. O primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, ele trata então sobre os motivos pelos quais Deus fez com que essa revelação fosse toda ela escrita. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses motivos. Primeiro motivo é a melhor preservação e propagação da verdade. Então Deus quis preservar a sua verdade e a melhor forma de preservar essa revelação é fazer com que ela fosse escrita, e Deus também queria propagar essa verdade. E a melhor forma é também fazer com que ela fosse escrita. Esse é o primeiro motivo, melhor preservação e propagação da verdade. Mas também há outro motivo, né? Outro motivo pelo qual Deus fez com que a sua palavra fosse escrita, segundo a Confissão de Fé de Westminster, a sua revelação fosse escrita, é para o mais seguro estabelecimento, e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Vamos ver algumas referências bíblicas que nos falam sobre isso. Provérbios 20, 19 a 21, nos diz assim: hoje eu as ensino a você no Senhor. Hoje eu as ensino a você para que confie no Senhor. Escrevi para você estes 30 ditados cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram. Então olha o que Deus está dizendo no livro de Provérbios. Deus afirma que a palavra escrita é digna de confiança. A palavra escrita é digna de confiança. Eu escrevi para que você possa ter plena certeza das palavras da verdade, a fim de que você possa transmitir claramente aquilo que você recebeu, a palavra que você recebeu. Então, Deus está dizendo que a palavra escrita é digna de confiança, o que implica que se Deus não tivesse feito com que a sua revelação fosse escrita, hoje essa revelação não seria mais digna de confiança, porque nós não poderíamos saber com certeza o que Deus realmente disse, porque essa revelação teria sido corrompida com o tempo. Tive que dar uma pausa aqui no nosso vídeo, que acabou de passar um carro de som. Segundo texto, Lucas 1, 3 e 4, que diz assim: depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Então veja o que Lucas está dizendo. Lucas disse que ele escreveu o seu evangelho porque quando nós temos a revelação de Deus escrita para nós, nós podemos ter plena certeza das coisas que nós aprendemos da parte de Deus. Então, mais uma vez, isso significa que se a revelação não tivesse sido escrita, nós não poderíamos ter certeza de que aquilo que nos é ensinado é a palavra de Deus, é a revelação vinda da parte de Deus. Romanos 15, 4, a palavra de Deus também nos diz da seguinte forma: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. A revelação foi escrita para que nós sejamos ensinados por ela e para que nós possamos ter uma esperança verdadeira. A Escritura tem o poder de nos ensinar,
tem o poder de nos dar perseverança, tem o poder de nos dar ânimo, a Escritura tem o poder de nos dar esperança. Mateus, capítulo 4, verso 4, 7 e o 10, nos diz assim: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, nós aprendemos, da palavra que vem da boca de Deus. Não é só de pão que a gente vive. E mais adiante, no verso 7, Jesus vai dizer: você sabe que está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, no verso 10, Jesus ordena a Satanás, dizendo: retira-te, porque está escrito, nós devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus, e só a Ele darás culto. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está rebatendo o engano do diabo com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. É o que ele diz por 3 vezes. A revelação escrita de Deus nos preserva do engano do diabo. Essa é uma lição importante. Se ela não tivesse sido escrita, o diabo poderia dizer agora, como ele disse no Éden, é assim que Deus disse? Se a palavra de Deus não tivesse escrita, o diabo diria agora ao seu coração: é assim que Deus disse, distorcendo aquilo que Deus havia dito, lançando dúvidas sobre a revelação de Deus. Ao invés disso, nós podemos afirmar e responder como Jesus: Deus disse isso mesmo, está escrito, o que ele disse está escrito. Não lance dúvidas sobre o que ele disse. Então, meu amado, se Deus não tivesse nos dado a sua palavra escrita, nós não poderíamos ter nenhuma confiança nessa revelação especial, sobrenatural que Deus nos deu, a revelação que Ele nos entregou pelos profetas. Nós não poderíamos ter certeza nenhuma dela, sabe por quê? Porque ela poderia ter sido deturpada por homens maus, ela poderia ter sido deturpada pelo engano do diabo, mas uma vez que ela foi escrita, Deus a preservou para nós de tal forma que nós podemos ter plena convicção, nós podemos ter plena certeza de que aquilo que nós temos em mão, a Bíblia, é aquilo que Deus de fato revelou, aquilo que Deus de fato disse. Portanto, nós podemos também, por essas mesmas razões, rejeitar qualquer suposta tradição de Jesus, qualquer suposta tradição dos apóstolos, aquelas autoridades às quais os romanistas apelam, qualquer autoridade, qualquer tradição, porque se tal tradição existiu no passado, ela foi corrompida pela corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Nem Deus espera, preste atenção nisso, nem Deus espera que nós venhamos a dar qualquer valor, qualquer autoridade a essas supostas tradições. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Que nem Deus espera isso? Porque Ele jamais nos disse isso na sua palavra. Ele nunca nos ordenou a fazer isso na sua palavra. Nós chegamos aqui então ao fim do estudo de hoje. Deus abençoe você. Até o próximo estudo, onde nós vamos concluir que de fato Deus falando a nós pela Escritura, fazendo com que a Escritura fosse toda ela escrita, esse ato de Deus fazer a sua palavra ser escrita, a sua revelação ser escrita, torna para nós indispensável a Escritura Sagrada. Que Deus abençoe você. Até o próximo estudo.